Boa tarde, queridos alunos do segundo ano B. Hoje é dia 15/6, segunda-feira. Vamos iniciar a nossa aula. Iniciaremos, como já de costume, nossa leitura do dia hoje é um poema. O título do poema é O Peixe Voador. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu era um peixe voador. Nossa primeira atividade de língua portuguesa hoje será na página 116, 117 e 118 do livro Aves, o livro que a Pro vai mostrar para vocês. Vamos lá? Para iniciar, você sabia que podemos criar novas palavras? Sobre o que será um poema que tem como título Sopa de Letrinhas? Com um colega, no caso com o responsável, observem a imagem abaixo e tentem ler as palavras que aparecem nela. Vejam se conseguem responder o que é a sopa de letrinhas. Então, a primeira tarefa será fazer a leitura. Façam a leitura até para praticar, né? E tentem observar do que é que está falando, o que é essa sopa de letrinhas, tá? Então, a primeira tarefa é fazer a leitura do poema, sozinhos, tá? Mesmo que seja devagar, vai lendo. Precisar ler de novo, leia novamente, mas não desista, tá? Após isso, aí vocês vão responder o que é a sopinha de letrinha, aí vocês não precisa escrever, tá? Depois, passando para a página 117, teremos a interpretação do texto. Então, essa também vamos fazer atividade oral e escrita. A número 1. Com a ajuda da professora, leiam juntos o poema com bastante expressividade, pronunciando bem as palavras. Aí, no caso, o responsável vai ajudar vocês, tá? Então, faça a leitura como um poema sempre rimando no final, né? Ele tem um ritmo. Cada linha que desce, né? Para cada linha que se fala, tem um ritmo, tá? As linhas e a forma que ele é construído é para dar ritmo para esse poema, tá? Hoje a Pro leu um poema para vocês, então é isso. Toda vez que vai para outra linha, dá uma parada, porque isso dá o ritmo para o poema, tá? Então, vocês vão tentar declamar, ou seja, falar expressivamente esse poema, ok? Então, vocês vão ler para o responsável de vocês de uma forma como um poema deve ser lido, com bastante expressão e ritmo, ok? Número 2. Agora conversem e respondam. Por que o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas? Então, essa resposta é uma resposta pessoal. Você vai conversar com o seu responsável e tentar chegar à resposta que é de vocês. É uma resposta pessoal. Então, vocês vão escrever aí por que vocês acham que esse poema recebeu esse nome, esse título, Sopa de Letrinhas. E aí, vocês escrevam aí embaixo, da 2. Número 3. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito em versos. O que é um verso? O verso é cada linha do poema. E o que é estrofe? Estrofe é o conjunto dessas linhas. Se vocês observarem os poemas, eles são separados, né? Tem conjuntos de linhas, tá? Tudo isso para dar um ritmo pro poema. Então, como nós já sabemos, né, que o verso é cada linha e a estrofe é o conjunto de linhas, tá? Então, vocês vão responder. Quantas estrofes tem o poema? Então, quantos conjuntos de linhas tem esse poema? E aí, vocês vão colocar o número aí nesse espaço. Depois, número 4. Copie do poema as palavras que rimam com colherada e fundo.
Então, na frente, vocês vão procurar a palavra que rima. O que é rimar? É quando a palavra tem um som parecido no final, tá? Então, tem o colherada, aí vocês vão procurar no texto, né, no poema, o que rima com colherada. Achou? Escreve aí na frente. Letra B, fundo. Vai lá, leia e procure uma palavra que rime, que tem um final parecido com fundo. Fez isso, achou, coloque na frente também, assim como fez na A. Número 5, ligue cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto, tá? Então, vocês vão ler essa palavra e como vocês leram o poema, vocês vão saber dizer qual é o sentido dessas palavras. Por exemplo, medonha. E aí, do lado, vocês vão buscar o que quer dizer, né? Qual é o sentido dessa palavra no texto. Por exemplo, medonha. Medonha é que produz som? Medonha é que causa medo? Medonha que é estranha? Então, vocês vão ligar a uma dessas opções. Depois, esquisita. Esquisita é o que produz som? Esquisita é o que causa medo? Esquisita é o que é estranha? Também vão ligar. E por último, sonora. Sonora é que produz som? Sonora é que causa medo? Sonora que é estranha? Lendo o texto, vocês já conseguem identificar os sentidos. Caso não consigam, pode pedir ajuda aí para o dicionário. Lá no dicionário, procure as palavras e aí vocês vão achar o sentido. Isso se vocês não conseguirem, tá? Mas através do texto já dá para entender. Na número 6, ligue as palavras que se formaram na colher às palavras que rimam nas estrofes. Então, são palavras inventadas, né? Assim como foi no poema. E vocês vão procurar onde que elas rimam. Tem a primeira palavra, floctoflora. Vocês vão ler na coluna da frente com qual palavra rima floctoflora. Lembrem-se que rimar é quando o som é parecido no final da palavra, tá? Por isso que nós dizemos que rima, porque combina o final, tá? É parecido o som. E aí tem mais 3 para vocês fazerem aí. Então, terminou, é só ligar, né? Com a que rima, vai para 7. 7. Por que na última colherada só veio o caldo? Então, também é uma resposta pessoal, tá? Mas que vocês conseguem entender no texto. Então, vocês vão colocar aí por que na última colherada só veio o caldo. Número 8. Releiam estes versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Conversem. As palavras são mesmo doidinhas? Por quê? Então, vocês vão colocar uma resposta aí, pessoal. Vocês leram o poema e aí vão me responder por que as palavras são mesmo doidinhas, tá? Aliás, são 2 perguntas. As palavras são mesmo doidinhas? Se sim ou se não, por quê, né? Aí vamos para 9. Marque um X no quadradinho com as respostas que considerar adequadas. Então, vão ter 3 quadradinhos aí, vocês vão marcar o X na resposta que vocês considerarem adequadas, ou seja, correta. O poema Sopa de Letrinhas tem a intenção de fazer uma brincadeira, depois informar ou divertir. Vocês vão colocar o X na resposta que vocês acham correta aí. Pode ter mais que uma correta, tá? Então é isso, essas são as atividades de língua portuguesa de hoje. Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. Vamos lá para a nossa atividade de HCG, que hoje será de ciências, será no livro Apis, o livro que a Pro vai colocar aí para vocês na tela. Vamos fazer a página 140 e 141 hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre plantas.
Pode ser que algum de vocês tenham já contato com plantas, às vezes a mãe faz alguma plantação em casa, de flores, de verduras, hortaliças. Então, pode ser que vocês já viram, né? Ou tem contato com as plantas. Mas se não tem, hoje nós vamos conhecer ainda mais, ok? Então, vamos lá. Plantas se desenvolvem. Você já viu uma planta se desenvolvendo? As plantas são seres vivos que se modificam com o passar do tempo. O grão de feijão é uma semente. Dentro dele existe o embrião de um novo ser vivo. Em condições adequadas, ocorre a germinação do feijão, ou seja, a semente brota. Ainda no início do desenvolvimento, as raízes do feijoeiro são frágeis e esbranquiçadas. O caule é mole e tem apenas algumas folhas pequenas. Com cerca de 60 dias, o feijoeiro já possui muitas folhas, flores e vagens. As vagens são frutos onde ficam os grãos, que são os feijões usados em nossa alimentação. Se plantarmos um desses grãos de feijão, uma nova planta vai se desenvolver. É o começo de uma nova vida. Então, aí tem uma figura, né, de uma plantação de feijão no município de São João Batista do Glória, no estado de Minas Gerais. Essa fotografia ela foi tirada em 2015. Então, deem só uma olhada aí nessa plantação de feijão. Depois disso, depois da leitura, vamos responder algumas perguntas. Número 1. Com a minha ajuda e do responsável, né? Leia as anotações feitas em um caderno. Marque com um X as alternativas erradas. Tá? Então, vocês vão marcar o X qual for errada. Aí tem a primeira anotação. Dentro da semente do feijão encontra-se um embrião. Se for correto, você vai deixar em branco. Se for errado, vai colocar o X. A segunda anotação. Existem flores no pé de feijão de 10 dias. Se for certa, vai deixar em branco. Se for errada, vai colocar o X. Depois, os pés de feijão de 60 dias ainda não têm vagens. Se for errada, vai pôr o X. Se for correta, deixa em branco. E a última, os grãos de feijão são usados na alimentação. Se for correta, deixe em branco. Se for errada, coloque o X. Como eu vou saber se está certo ou errado? Nessa leitura do texto que a Pro acabou de fazer e vocês me acompanharam, vocês conseguem identificar todas essas respostas. Porque é um texto informativo, lembra? É um texto que traz informações sobre determinado assunto. Após isso, vamos para número 2. Observe a ilustração das partes de uma planta, depois responda. Então, aqui vocês vão observar a planta e vai estar informando cada parte dela, qual o nome de cada parte dela. Por exemplo, flores estão relacionadas à reprodução das plantas. Então, nessa imagem, aí é uma florzinha branca, né, que nós podemos reparar. Então, se chama flores. Tá? E ela sempre está relacionada à reprodução das plantas. Do lado tem folhas, são elas que captam a maior parte dos raios de luz de que a planta precisa. Então, as folhas, elas conseguem captar os raios de sol nos quais as plantas precisam, ok? Depois aqui tem frutos. Dentro deles se formam as sementes. Então, dentro do fruto tem as sementes, tá? Mais embaixo na planta vai ter o caule. O caule, ele sustenta as partes aéreas, né, da planta e comunica as folhas com as raízes. E mais embaixo, que fica embaixo da terra, né, as raízes, elas fixam a planta no solo, ou seja, na terra, de onde podem ser captados nutrientes e água. Então, a raiz, ela consegue captar nutrientes e água através, né, aí da terra, do solo. Depois, complete as frases abaixo.
use as informações da ilustração acima. Então, essa ilustração traz bastante informações e todas elas você vai conseguir responder dentro das perguntas que estão aí, tá? Então, a letra A é as raízes. Aí vocês vão ter que colocar aí o que está faltando nessa frase. As raízes, a planta no solo. O caule, o que o caule faz? As plantas, as flores e os frutos. Letra C, as folhas favorecem a captação de... Aí vocês vão responder. Letra D, as flores estão relacionadas com a... E aí vocês coloquem aí. Todas essas informações tem nessa ilustração, traz todas as informações que vocês vão precisar aí. Só ler com atenção e incluindo a palavra correta aí no complete a frase. Essas são as atividades ciências de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição.